diretamente dos estúdios da Rádio 93 FM, a Rádio do Coração, a sua rádio, aqui na cidade de Alagoinhas, diretamente para todo mundo, através dessa maravilhosa rádio, através do Instagram do programa Conhecer e através da nossa rede SDP TV. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos, todos e todas bem-vindos aqui, bem-vindas para o programa Conhecer. Nós estamos aqui, eu sempre repito, há 11 anos, trazendo a Boa Nova, a doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos. E a gente manda aquele abraço para todos os ouvintes. Aqui a gente inicia falando com a nossa irmã Jomélia, sempre assídua, nosso irmão Luiz Fernando, Oliveira Galvão. Assim, eu falo, por que eu falo essas três pessoas? Luiz Fernando, os quatro. Porque sempre estou encontrando com eles através de outros programas aqui da 93 e eles estão sempre mandando alô, principalmente a Oliveira Galvão está sempre mandando alô para mim, que eu escuto aqui programas da rádio. Eu convido a todos a assistirem, ouvirem o programa Canal Aberto com a valorosa equipe aqui da 93, sob o comando de Adelso Filho. Grande abraço. Nosso amigo Pedro Chagas também saiu nesse instante aqui, ele que sempre traz o samba de viola, programa esse showzaço aí da tarde, e a gente só tem que agradecer essa grade. Mas eu inicio o programa mandando aqui as vibrações para esse espírito iluminado que se afastou temporariamente de nós, Francisco, né? Eu estou usando só o nome que ele usava nesse papado, né? Na verdade, né? Esses 12 anos que ele esteve à frente como o Papa da Igreja Católica, o símbolo maior da Igreja Católica. E aí a gente só tem que agradecer a ele pelo seu discernimento, pela defesa dos mais humildes, defesa das mulheres, né, do que é correto, do que é justo. Eu, particularmente, acho que foi um Papa que revolucionou a história do mundo. Ele quebrou barreiras, né? Era, às vezes, ignorado e maltratado por alguns, né? Mas pela maioria, a maioria dos cristãos, verdadeiros cristãos, sabia que ele agia e deixou um legado agindo no bem. E a gente agradece aqui, inclusive, o nosso amigo e irmão Divaldo, que a gente pede também que a recuperação dele, era um grande amigo do Papa Francisco, né? Então a gente agradece sobremaneira esse espírito iluminado que esteve conosco. Eu vou passar aqui para dar as boas-vindas aos meus amigos aqui de bancada, a começar pela nossa irmã Brandina, aqui na frente. Brandina, boa noite, minha irmã. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto, que é o estudo do livro Convites da Vida, pela nossa veneranda Joana de Ângeles, pelo médio Divaldo Pereira Franco. Então, que Jesus seja conosco e que os ensinamentos da noite, que é convite à regeneração, possa nos trazer novas lições para o nosso cotidiano. Ok, Brandina, que assim seja. E ali estamos também com o nosso operador de som e nosso participante aqui também, esse amigo que apoia sempre aqui a gente. Grande abraço, nosso amigo Evanildo. Seja muito bem-vindo e boa noite. Boa noite a todos. Espero que seja um final de semana tranquilo, né? O final de mês, e que o mês que venha a nascer seja de mais realizações. Que todos tenhamos uma boa energia para dar continuidade às nossas vidas. Ok, Evanildo. Lembrando a vocês que o mês de abril agora está finalizando, como bem lembrou nosso amigo Evanildo, e esse mês é considerado o mês do Espiritismo, porque a 18 de abril de 1857 era concluída e exposta ao mundo a principal obra, eu digo assim, a primeira obra, a principal obra do Espiritismo, que chama O Livro dos Espíritos. Quem ainda não leu o Livro dos Espíritos, você que
nos ouve agora nesse momento, é um convite que a gente faz, independentemente de religião. Aqui não é um proselitismo para que você se transforme num espírita, mas que você, em lendo o livro dos espíritos, você tem uma perspectiva de um mundo diferente, de ações diferentes, e ali você vê e absorve questionamentos que você mesmo já fez e faz, e que os espíritos vêm responder na medida da necessidade e do aproveitamento da nossa capacidade intelectiva de compreensão. Então, o livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. É um livro de perguntas e respostas. Exato, 1019, né? 1019, 501, a primeira edição, e a segunda, 1019 perguntas. Perguntas e respostas. Né? E a gente sempre falou. Para estudar, né? Para estudar, exatamente. É muito bom, muito bom. Quem mergulha, eu mesmo já devo ter lido o livro dos Espíritos umas 12 vezes. E eu, sabe o que é que eu concluí? Que eu tenho que ler mais umas 12 ou 24 vezes. Ou seja, a princípio, à medida que você vai lendo e compreendendo o livro, ele expande para uma compreensão mais profunda. Mais profunda dos ensinamentos dos espíritos, à medida que você vai evoluindo. E aqui, grande abraço, aqui a nossa amiga Elisete Santos, dando boa noite, paz e bem. Jusce 0987, grande abraço, minha amiga também aqui presente conosco. A gente só tem a agradecer aqui a vocês. E daqui a pouco nossa irmã Rosiane Massariol está chegando, e hoje também está previsto a chegada de um convidado nosso, Francisco. Chico, eu estava falando no Papa Francisco, e o amigo que vem provavelmente hoje é nosso irmão, amigo Francisco. E aí a gente vai também encontrar, depois da leitura, falarmos sobre mediunidade, e lembrando a todos vocês, completa um ano do desencarne do poeta do amor, o poeta da gratidão, o poeta amigo Lázaro Zacarias, para quem a gente manda um grande abraço, meu irmão. Se a você foi permitido, se você ainda estiver no mundo espiritual, que você possa aqui vir nos inspirar, ou então ouvir um pouco dos seus próprios sonhos, não é isso, Brandina? É, exatamente. Grande amigo Lázaro Zacarias. Eu vou passar logo para a Brandina, para você iniciar, Brandina, com essa leitura desse convite à regeneração. Como eu falei, né? O livro é Convite da Vida. Nós vamos estar estudando hoje o capítulo 48, que é a nossa veneranda Joana. Ela nos convida à regeneração. E ela inicia com um versículo de Efésios 5:1, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então já é um convite para que a gente possa imitar a Deus. Em que a gente pode imitar a Deus? Na obediência das suas leis e dos seus ensinamentos que nos veio através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse que Deus amou tanto, tanto a nós, que mandou o seu Filho amado, ele, para que nós pudéssemos conhecer as leis divinas, que já estão na nossa consciência, e pudermos vivenciar essas lições. Então, a nossa mentora Joana, ela diz assim: não amanhã ou mais tarde, programas adiados, dificuldades aumentadas. Ação imediata, oportuna, produz resultados abençoados e surpreendentes. Como se faz indispensável pensar a fim de tomar decisões felizes, a ponderação em exagero resulta em prejuízo para oportunidade melhor. Por isso mesmo, a obra em prol da regeneração da terra deve ter início no próprio homem imediatamente. Nesse ponto, Joana está falando da necessidade de nós, como seres, nos transformar para que haja a regeneração da terra.
partindo das pequenas e insignificantes falhas do caráter, da personalidade, ficar-se-ão diretrizes de robustez para as decisões e atitudes mais expressivas nos meandros do espírito atribulado. Não se faz preciso de um só golpe se intente a regeneração, pois que tal labor seria muito difícil, não todavia impossível. Então, eu só posso fazer aquilo que está dentro das minhas possibilidades. Não adianta eu querer fazer tudo e que muitas das vezes termina não fazendo nada. Não se faz preciso. Todos trazemos das vidas pretéritas, ela está dizendo, de outras existências, condicionamentos que se traduzem por deficiências muito marcantes, quando não se fazem positivos fortes, refletindo os gravames a que nos ligamos por insensatez ou desequilíbrio, pela nossa falta de pensar para agir, né? Tendências e desejos resultam do cultivo de tais ou quais aptidões morais a que nos entregamos nas reencarnações interiores. Hoje eu vi no programa Encontro Consagrado, falando sobre desejos e vontade. Paulo de Tarso contou uma história, aí que diz assim, quais são os seus 3, se você pudesse pedir hoje 3 coisas, aí então a pessoa pediu como é, que adivinha as coisas, que ajuda, como é? Eu pensei que era o gênio da lâmpada. Aí o gênio da lâmpada disse assim, faça 3 pedidos. Aí o rapaz disse que queria... Aí ele fez 3 pedidos materiais. Aí o anjo da lâmpada, não, você pediu desejos. Então, mas eu quero que você peça vontade. Qual é a vontade, sua vontade? Ele não soube responder. Porque muitas das vezes a gente confunde a vontade de Deus, a vontade soberana do ser. Qual é a nossa vontade? É a gente evoluir. E para evoluir, não tem nada a ver com os desejos materiais. Então, vontade e desejo são coisas diferentes. Reorganiza desse modo a paisagem espiritual sobre a ação evangélica. É um convite ao que ela já nos fala lá na frente do conhecimento dos ensinos de Jesus. O barato íntimo que te atormenta com a lâmpada do conhecimento espírita. Impostergável dever para a obra regenerativa que poderá conduzir-te com segurança à rota da harmonia que deve merecer carinho imediato. Se não te parece lícito em tentar de um para outro momento a tarefa da transformação interior, é o que Joana sempre vai nos falar do que está dentro de nós, não é igualmente justificável adiar para depois o que podes produzir de imediato. Então, a gente tem que ver o que é que eu posso fazer, o que eu sou capaz de fazer agora, o que é que eu posso dar de mim, o mínimo que seja, já é uma contribuição no trabalho de Jesus. Toda aquisição se converte em patrimônio inalienável que não convém ser desprezado. Então, se eu não posso fazer muito, eu faço pouco. E dentro da história da humanidade, isso vai estar valendo. Jesus, ensinando sabedoria e vivendo-a, conclamou a todos que ele recebiam diretrizes de segurança. Vai em paz e não tornes a pecar, para que não aconteça algo pior. Geralmente, quando as pessoas erravam, Jesus não julgava, mas ele dizia, vai e não peques mais. Os seus convites foram sempre incisivo e concisos, refletindo um tempo único para uma ação regenerativa. Agora, eu preciso me transformar agora, nem ontem, nem amanhã, é agora. Hoje, portanto, fulgura tua oportunidade abençoada de regeneração espiritual. Inicia e avança na direção do sem fim da perfeição, que pretendes atingir, tornando-te imitador de Deus como filho amado. Então, se a gente observar todos esses convites, Joana está falando do nosso eu espiritual, da nossa transformação,
da nossa educação, autoeducação. Então, só para a gente complementar, então todos nós, para atender a lei de progresso e alcançarmos a felicidade verdadeira, necessitamos efetuar o que? A nossa regeneração. Isto é, nos transformarmos para melhor. Isso nos parece, e o que nos parece extremamente difícil, porque a gente ouve, sabe, muita gente assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, né? Eu não vou. Então, tem pessoas que acham, não, eu não vou conseguir. Mas todos nós conseguimos essa transformação quando nós nos colocamos em evidência as nossas dificuldades. Onde é que eu estou errando mais? Então, eu preciso me transformar ainda. Então, criaturas imortais, nós somos detentoras de diversas potencialidades, dependendo do nosso progresso, somente de nós. É o que Joana me diz toda hora. Está dentro de você. Então, o que cabe a cada um de nós, fazer com que essas virtudes elas criem, elas se desenvolvam na nossa vivência. Para isso, se faz necessário nos dedicarmos a conhecer o quê? Nossos sentimentos, mais profundamente identificarmos aqueles que necessitam ser transformados. Foi o que eu falei. Então, se eu vejo que eu vou pelo caminho do vício, não, isso não está certo. Eu estou sempre errando nesse ponto. Então, eu preciso reconhecer e buscar a minha transformação. Um dos primeiros passos é analisarmos nossa forma de ser, revermos nossas atitudes, sentimentos e emoções. Então, qual é o meu sentimento nessa hora? Qual é a minha emoção nessa hora? É porque dificilmente a gente se pergunta aquilo que nós sentimos. Então, identificada a presença de sentimentos negativos em nossa intimidade, para que consigamos eliminá-los, é necessário aceitar que ainda somos imperfeitos. Então, o que é que eu sou? Eu sou espírito imortal em evolução, mas ainda tenho as minhas imperfeições. Eu estou buscando evoluir. Eu estou buscando o caminho da evolução através da minha transformação moral e íntima diante da vida. Refletir sobre suas manifestações e traçarmos um plano para eliminá-los um a um. Então, aí, quando eu vi isso, eu lembrei de Peixinho, que ele disse assim, em tudo você faça um projeto singular. Você faz um projeto. Eu estou sempre... meu Deus, por que eu me irrito tanto? Então, você faz um projeto singular da sua irritabilidade. E você começa a traçar. Eu me irrito sempre aqui. Aqui eu me irrito. Então, se a gente faz um projeto singular dessas atitudes negativas, então nós vamos conseguir nos transformar. E eliminá-los é necessário aceitar que somos imperfeitos. Então, vamos fazer um plano para eliminá-los um a um. A partir de então, combater firmemente tal imperfeição em nós. Na medida em que erradicamos de nós o que nos faz mal, aquilo que eu acho que está sempre me trazendo para um caminho que não é bom, investir naquilo que temos de bom, nas virtudes que já conquistamos, fortalecendo-as. Então, se eu sei que eu já consigo fazer caridade, então eu vou fortalecer mais isso e isso. Isso só vai me melhorar como pessoa. A riqueza, reconhecer que as aparências e modas ditadas pela sociedade não nos enriquecem moralmente e não nos trazem verdadeira felicidade. Porque tem pessoas que é moda, aí vai e faz, tá na moda, né? Aí um palavrão, tá na moda e a gente vai entrando nesse modismo, nesse acismo, de que nós podemos fazer aquilo porque o outro tá fazendo. A aparência vai se vestir assim, tá na moda, eu vou ter que me vestir. Então, a riqueza que nos faz ricos são as riquezas espirituais, que nos oferecem a paz verdadeira. O amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo, a nós mesmos, é o que nos diferencia lá na multidão. Então, nossa regeneração
que é o convite de Joana, se efetivará quando tirarmos a casca do homem velho. Quando esse homem velho morrer, cheio de imperfeições, de preconceitos, e deixarmos brilhar em nós o homem novo, revestido do verdadeiro amor. Como isso se dará progressivamente, não vai ser de um dia para o outro, nos cabe trabalhar firmemente para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, né? É o que nós ouvimos hoje, né? Hoje foi batido muito essa técnica, que nós devemos ser melhores, sempre trabalhando para que amanhã sejamos melhores do que hoje. Quando nosso interesse se voltar para esse foco e nosso desejo se fortalecer, nossa mente se firmará no propósito abraçado. Portanto, empreguemos nosso tempo e esforço no sentido de realizarmos em nós essa gradativa e verdadeira transformação para melhor. Então, duas coisas aí você viu, vontade, né, e esforço. Primeiro eu tenho que ter vontade firme, ativa, e depois eu vou me esforçar, porque vai ter sempre as oscilações do momento. Somos habitantes na Terra, num momento muito especial. É comum ouvirmos que ela passa, a gente está ouvindo sempre isso, né? Que ela passa por uma grande transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? O que nós estamos sempre ouvindo. Mas, para que a nossa terra, ela alcance isso, é necessário que cada um de nós se faça o quê? Melhor, pois seremos nós transformados, que transformaremos o mundo. Então, para que a gente alcance esse planeta de prova, de regeneração, é necessário que nós nos transformemos para melhor. E a única condição Sim. para permanecer como habitantes deste planeta é iniciarmos o quanto antes nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, a gente tem que iniciar isso em nós. Providenciando o autoconhecimento com urgência, nós saberemos o que precisamos mudar. Então, se eu buscar o autoconhecimento, se eu procurar ver aquilo que já foi falado no início, virtudes, sentimentos, emoções, com a urgência saberemos o que é que eu preciso mudar em mim. Praticando mais seguramente a fraternidade e o amor ao próximo, estaremos no caminho certo. Dessa forma, tudo que é uma questão de escolha nossa, é a gente escolher. E que pode nos regenerar, permitindo-nos acompanhar a regeneração da Terra. A reforma íntima, então, é uma questão urgente e só depende da nossa decisão realizá-la. Então, o convite de Joana é que a gente faça o nosso autoconhecimento, a nossa autoeducação, que a gente possa regenerar em nós aquilo que está de melhor em nós, fazendo com que cresça cada vez mais. É o que ela está sempre nos dizendo, que está tudo dentro de nós, para que a gente possa contribuir regenerados para um mundo de regeneração. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Ok, Brande, que maravilha esse texto, né? Mais um convite de Joana, através de Divaldo, regenerar, gerar novamente esse indivíduo, né? E a gente vê no cerne do conteúdo aí, a gente olhar para dentro e verificar aquilo que efetivamente nos incomoda ainda, né? Quando eu chego aqui e falo aqui para Rose, e Rose fala para mim algo que me machuca, eu tenho que parar para observar o que é que Rose está falando, que está despertando em mim. Será que eu paro para fazer essa reflexão se efetivamente aquilo é uma realidade em mim? A gente sempre deixa no aspecto ali filosófico para que cada um faça uma reflexão. A gente não vai aqui dizer que alguém está certo ou errado.
E aqui eu sempre trago essa fala para essa colega que está comigo aqui nesse programa desde o início. E não há o certo nem o errado, é o que é conveniente. Ela vai dizer, mas essa frase não é minha. Mas eu já adotei como sendo dela. E é para ela que eu vou dar o meu muito boa noite para poder a gente comentar sobre esse texto maravilhoso. Rosiane Massariol, muito boa noite. Muito boa noite, querido amigo Salles. Boa noite, ouvintes da 93 FM, a Rádio do Coração. Boa noite, querida Branca, Evanildo, queridos amigos que aqui estão. A sala hoje está iluminada, né? E hoje lá no seminário, no Feiluz, a quem eu mando um grande abraço para a equipe, quando o palestrante falava da rádio, ele dando exemplo da rádio, quase que eu gritei 93 FM, a Rádio do Coração. Por pouco eu não gritei lá. Mas, porque ele dava exemplo de uma rádio, né, da sintonia. Né, ele falou 90.1. 90.1, né, e falando o exemplo da sintonia. Porque ele é de Salvador. E aí nós estamos sempre sintonizados. Então agora a gente fala 92.9, a Rádio do Coração. A Rádio do Coração. É essa rádio que é para estar sintonizada. Um pouco de propaganda a mais. Mas eu quero também parabenizar a cantora, né? Nossa, gente. Que fez eu diria que os cantores, cantoras. Tinha um coral, né? Tinha um junto. Ave Maria, você é doido. Ela não gosta que fale, não, mas eu falo. Mas a gente coloca ela para cantar. Eu falei, não, ela sabe, me desculpe eu interromper. Ela chegou e disse, eu digo, minha amiga, o que é isso, rapaz? Mas eu só sei cantar aquela Ninguém música, falou com só você, fique quieto. Aí sabe o que ela fez? Ela disse, mas eu só canto na mediúnica. Eu disse, o programa conhecer também, na mediúnica. A gente transforma agora. Se não fosse. Mas se você está aí vendo o convite da regeneração, se a voz não tiver do seu agrado, regenera. Regenera em algum ponto, né? Não está aí no convite, foi mas fantástico, foi fantástico. Sua voz é linda. E está a serviço, né? Está a serviço de espalhar o amor. Falando em voz, aqui tem a Ana Meire Figueiredo, você conhece? Ana Meire Figueiredo, Ana Terra Brasil. E ela dando boa noite aqui. Boa noite, querida Meire. Então, aqui foi muito bom esse convite, né? Nós estamos no planeta de regeneração e Carvalho Milenar da Sabedoria, certa vez, disse que estamos, né, trabalhadores da última hora, mas também trabalhadores da primeira hora. Ele vai poder falar mais um pouco sobre isso conosco. Porque quem é da última hora passa a ser também o da primeira. Da primeira hora. E que responsabilidade é essa? Né? Carvalho Milenar da Sabedoria, certa vez, nos mostrou que, depois vocês vão saber quem é o Carvalho Milenar da Sabedoria, que uma coisa é você, num estádio, falar gol. Outra coisa, são 10 mil pessoas se reunindo, gritando gol. Então, isso tem uma força. Então, quando nós nos conscientizamos do convite de Joana, de nos regenerarmos individualmente, é como 10 mil pessoas gritando gol. Gol de uma vitória, de um crescimento, de transformarmos o planeta a partir da nossa transformação como patrimônio inalienável. E esse papel é impostergável, é intransferível, é indelegável. Cada um de nós é que pode, que deve buscar essa melhoria daquilo que a gente foi, né? Daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente está sendo. Mas vale a pena soltarmos as prisões que nos deixam ali como grilhões na nossa alma. Nós somos livres como criaturas divinas, mas estamos aprisionados na faixa ainda do orgulho, do egoísmo, e a regeneração fala disso, da gente soltar essas amarras. Muito bom estar aqui, muito bom estar aqui nesse programa. Muito bom, Rose, muito bom. Você faz uma falta incrível, amigo. Eu estava falando aqui. Faz uma falta incrível. Você, tudo bem, você está a compromisso, mas
Não repita mais, por favor. Beleza, gente. Nós estamos aqui, nossos convidados aqui. A minha amiga Débora, aqui presente. Ela já participou, gente, lá no Instagram de quarta-feira. Aquele Instagram que eu fazia no programa Conhecer. E Emanuel mandou um abraço para você, que estava lá no SOS Família. Oi? E também Gessi mandou um abraço para você. Ô, Gessi, minha irmã. E Emanuel falou, ele não vai lembrar de mim. Emanuel, casado com Ivana Bittencourt. E então, ele tem muito... Eu fiquei muito feliz, que tinha muito tempo que ele não vinha no grupo. E agora ele retorna. Então, foi muito gostoso hoje. Que bom, um abração a todos vocês aí. Esse grupo maravilhoso. Então, já passo a bola aqui para nossa amiga, irmã aqui. Débora, como vai você? Diga aí. Seja muito bem-vinda. Tá ligado, né? Tá ligado. Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, né? Tá ligado. Ouvinte da 93.9. 92.9 ou 93 FM, fica mais fácil. 93 FM. Para mim é um prazer sempre estar na presença, né, e na companhia de pessoas queridas. Salles é um amigo, eu costumo dizer que a vida me deu. Né? Obrigado. E Rose, e Brandina, e os demais vão chegando e a gente vai se juntando, né, nessa grande caravana que são as nossas jornadas. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje. Com um convite de repente, então. Soldar no quartel, né? Manere aí nas perguntas. Olha, e nas abordagens. O Nel. Que não teve script, não tem script hoje. Não tem, mas não tem script. Chico já está acostumado. Quando ele apareceu, meu irmão. Mas qual é o tema? É espiritismo. Não é? É espiritismo, né, Rose? Aí, sempre ele está presente aí. Aí você agora veio por osmose. Não tem como negar. Eu já passo aqui também já para esse grande amigo, irmão Carvalho Milenar. Agora vocês que tanto Rose fala, quem é Carvalho Milenar? Quem é Olha Carvalho aqui. Milenar? Meu amigo Chico, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Salles. Boa noite a Vamos fazer uma da Rádio do Coração. Boa noite, Salles. Boa noite a Doce Bruxa. Tá tampando Rose. A Brandina, o Deus. Realmente é sempre um prazer, viu? Tá aqui convivendo com vocês. Eu falo convivendo com vocês, porque quando a gente entra nesse programa é como se a gente estivesse entrando num ecossistema, né? E dentro desse ecossistema a gente fica imerso em uma rede, uma quantidade enorme de fluidos que vão facilitando até o desenvolvimento de nossas abordagens. A fala fica mais fácil, porque a gente está dentro de uma egrégora aqui que está assim, muito bem capitaneada pelos espíritos superiores que aqui coordenam esse serviço, e aí vão trazendo para a gente, nos ensinando a educar o ouvido para recebermos a intuição para falar o que precisa ser falado. E fica leve, né? Fica leve. E quando a pessoa já é leve, a leveza toma conta, né? Você conhece Denise Mello? Denise Mello, conheço, uma profissional mega competente, uma amiga, estudiosa, monitora do ES, e também recentemente eu descobri que ela dança do bem. E dança muito bem. Dança. Parabéns. Bem, nós convidou a assistir lá, mas Joyce. Excelente. Excelente. Abraço, amiga. Abraço, Denise. As irmãs aqui, né? Gente, regeneração. A gente sempre fala, eu vou passar algo aqui para Chico. Chico, a gente sempre fala nesse processo de mudança vibracional do planeta. E a gente vê que não é uma expulsão, mas é justamente nesse critério de afinidade. Uns que estão afinados ficam, os que não estão afinados vão para onde estarão ou estão afinados. Eu queria que você falasse um pouco dessa regeneração
né, que todos nós precisamos nos afinar, né, e cair, mergulhar nesse fluido da regeneração, como você trouxe aí. Regenerar significa voltar à forma inicial. A forma inicial geralmente é pura, né, é perfeita. Ocorreu alguma coisa que deformou, e com o tempo isso volta ao estado inicial, né? Então, regeneração, o que a gente está envolto, né, o tempo todo com a regeneração. Nós temos células que se regeneram, nós temos situações em que nós estávamos de uma determinada forma, fomos modificados, e com o desenvolvimento que nós conseguimos, muitas vezes nós conseguimos retornar para aquela situação inicial, mas com uma carga maior que foi agregada ali de conhecimento, né, de virtudes que foram agregadas ali, que faz com que a gente fique mais forte. E quando se fala de regeneração, e essa regeneração planetária da qual a gente já teve esse início da regeneração, de acordo lá com a última, isso foi em agosto de 2010, onde Divaldo recebeu uma mensagem psicofônica de Bezerra de Menezes. Você estava, Rose, não foi? Informando que a partir daquele dia, né, o planeta tinha entrado, né, no processo de regeneração. Então, tudo que tinha sido feito para que retardasse ou para que não desse certo, não deu. Porque nós estamos na regeneração, e como ele disse que tudo é um processo, a regeneração é como a madrugada. Então existe o que? Existem partes escuras e partes claras. Então nós já conseguimos enxergar o alvorecer, conseguimos enxergar a luz no fim do túnel, mas nós ainda estamos imersos ainda nessas sombras, né? E essas sombras, que geralmente muitas vezes a gente associa as sombras às coisas do mal, as sombras também estão relacionadas com a falta de conhecimento. Aquilo que a gente não conhece também faz parte de nossas sombras. É o que eu não conheço ainda, é o que eu preciso descobrir. Não necessariamente aquilo que seja mal, né? Mas que nós, dentro desse processo de regeneração, nós estamos sendo convidados, né, a vivenciar uma situação vibracional que o planeta está passando. Então, o planeta que passa, um mundo que passa de um estado para outro, essa mudança, ela primeiro é vibracional, né? E depois tudo vai se adequar para que seja exatamente de acordo com aquele padrão vibratório. Então, os cataclismos que estão ocorrendo é justamente para se adequar a esse novo padrão que a Terra está imersa. Por quê? Porque esses novos padrões, eles vão tirar do nosso campo de visão aquilo que nos mantém presos ainda à matéria. Então, algo que não precisa mais, que não tem mais necessidade, porque a partir do ponto em que o meu olhar já não é mais para a matéria, o meu olhar já é mais para a espiritualidade, eu não tenho mais necessidade de olhar o que está aqui embaixo. Perfeito. Então, o planeta ele vai se adaptar. E para que ele se adapte, ele precisa passar por um padrão vibratório diferente. E aí é que o convite para a regeneração ela é interna. Perfeito. Ela é interior. Então, nós estamos sendo convidados a nos regenerarmos, seja onde nós estivermos, em quais condições nós estejamos. Então, esse é o convite que é feito, e esse texto de Joana, ele é fantástico nesse sentido, porque essa questão desse auto-regenerar, esse auto-amor, esse autoconhecimento que eu preciso ter, é exatamente para que eu preste atenção às coisas que realmente precisam ser vistas, que é fazer esse mergulho interior, descobrir ir em busca do self,
né? E à medida que a gente vai mergulhando, a gente vai descobrindo pouco a pouco, e a gente vai se encantando com aquilo que a gente vai descobrindo, e a gente vai ficando mais feliz, porque nós vamos estar cientes e conscientes de que aquele processo de regeneração que está ocorrendo de dentro para fora, e que isso vai reverberar no planeta em si, no ambiente em que está, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou saber que eu fui um dos contribuintes para que esse ambiente estivesse do jeito que está. Porque, como Jesus diz, a paz começa dentro de nós. Perfeito. Mas parece que você... A gente estava falando, eu vou pegar essa fala aqui de Chico. Eu estava num grupo estudando sobre mediunidade na quinta-feira, essa quinta-feira última agora. E a gente foi provocado sobre essa questão da luz, que sai no texto que a gente estava lendo sobre mediunidade prática. E aí a gente falava como é para chegar essa luz. Eu vou trazer literalmente aquela luz ali. Aquela luz, Brandina, aquela lâmpada, para ela chegar, uma lâmpada de LED, alguém foi nos degraus, a partir do fogo da rocha, fazendo aquele fogo, mas a gente não ia ficar na maturidade psicológica que a gente tinha. A construção que a gente podia fazer era o fogo através da pedra. Muitos desencarnaram, Rose, para chegar a essa lâmpada. Quantos morreram eletrocutados? Quantas vezes o grande cientista queimou para chegar à lâmpada, para conseguir ver que... Então, para chegar à luz... O próprio estúdio dele pegou fogo. Pegou fogo. Se ele desistisse... A pessoa, para ele chegar à luz, a metáfora, para ele chegar à luz, ele precisou, Débora, caminhar. E aqui eu vou fazer um convite para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. Vamos voltar agora para o zero, onde esses indivíduos também, tal qual nós, ainda não tinham acesso à luz. Eu vou pedir que todos nós aqui, nós 6 aqui, fechemos os olhos. E você que estiver aí, passa também. Fechou os olhos? Fecha os olhos. O que é que você enxerga aí? Literalmente, a escuridão. Mas o ato de abrir o olho é seu. Então vamos abrir o olho. Quem construiu aquela luz ali, Rose, e passou nos degraus para chegar à luz, para eu chegar à luz, é preciso um ato meu. Eu preciso querer me deslocar e aprender. E aí a gente faz a metáfora com os espíritos superiores. Ou seja, o superior que chegou à luz, ele passou pelos percalços, ele teve que abrir o olho, ele teve que queimar-se, ele teve que ir e vir até chegar àquela luz. Então, para eu querer fazer esse processo, Brandina, de regeneração, eu preciso querer sair da inércia e caminhar, como o exemplo que você disse, seguir, imitar a quem você iniciou, imitar a Deus, com esse exemplo. O construtor da luz, aos nossos olhos, é Jesus Cristo. O superior que chegou, né? O Salles, e Oi. Agora, quando eu chegar em casa, no retorno daqui do programa, como eu não tenho nada automatizado e nem Alexa, eu vou precisar entrar no escuro para chegar no interruptor. Né? Então, eu preciso adentrar na sombra para chegar na luz. Para chegar na luz. Perfeito. E a sombra é a ausência de luz, é onde a luz não alcança. Mas sempre tem algum ponto claro, algum ponto que a gente se segura ali. E se você não ligar a luz, Rose, o que é que acontece com você? Se você tem o livre-arbítrio de não ligar. Se eu não ligar a luz, eu vou tatear e vou ali me adaptar. Mas eu não posso ficar acomodada ali, porque Sim. eu tenho acesso à iluminação. Eu tenho esse acesso, me é dado. Então eu vou acender se eu quiser. Sim. Mas se eu quiser, vai ser bom para mim. Porque eu vou ter mais clareza nas coisas, né? Eu vou enxergar mais fácil tudo. E é muito gostoso quando a gente vai interagindo e percebendo que tudo tem uma simbologia, né? Então, a fala de Carvalho Milenar aqui, ela nos remete, e a sua também, né? Nos remete a essa oportunidade
de nos reconhecermos caminhantes, viajantes, em busca de algo, e esse algo está a nosso acesso. E então, assim, o self, ele vai precisar do ego. Não é para a gente acabar com o ego, não. O self, ele é um vir a ser. E agora é para a gente tomar consciência. Então tem esse vibracional e tem o consciencial. Né? Então nós vamos nessas pegadas, nessas duas pegadas aí, nesse entendimento, o que é estar nesse processo de iluminação. Então, a gente vai precisar de ir lá no Leon, que ele vai nos falar que para tudo isso eu tenho que ter a potência da alma, sim, que é essencial, que é a minha vontade ativa. Venha de 5, aqui venha. E o esforço, porque se eu não tiver nem vontade, eu vou estagnar. E se eu não fizer esse esforço de me transformar, vou dar um exemplo prático meu hoje. Eu hoje, quando eu estava lá no estudo, aí eu disse assim, poxa, Márcia fica me mandando fazer isso, fazer. Eu não gosto, porque eu não sabia por quê, mas agora eu já sei. Aí quando eu fiquei ali sentada, eu gosto muito de exemplo prático comigo. Aí eu fiquei ali, aí que Márcia mandou, né, que eu cantar, que eu pediu. Brandi, mas ela já vinha a semana toda. Eu disse, olha, eu vou fazer, eu canto o hino de Bezerra, o hino de CPR. Só que depois que estava aquele trabalho todo, eu me perguntei assim, ô Brandina, por que você está sempre relutando quando alguém lhe pede algo para você fazer? Você que diz que o trabalho é do Cristo. Aí eu fiquei parada e a resposta veio rápida. Medo da crítica. De ser avaliado, de ser avaliado, de ser exposta, de alguém achar ruim, de alguém achar feio. Então, de errar. Então, eu acho que é isso que Joana espera de mim e de todos. É esse esforço e essa vontade de se descobrir. Porque de agora em diante, sim, eu já sei o que é que me faz travar isso. É o medo da crítica. De ser julgada, de ser criticada. Então, se eu tiver medo, eu não vou conseguir andar. Eu não vou conseguir desenvolver o trabalho do Cristo. E você não vai chegar à luz. Eu não vou chegar, porque eu tenho medo da crítica. Sim. Então, a partir de hoje, eu já descobri. Ó, meu amigo, vamos ficar aqui de lado. A crítica é uma situação de cada um. Ninguém tem a verdade. Então, eu vou precisar fazer o meu trabalho. Então, primeiro, vontade ativa e o esforço de se reconhecer que eu sou imperfeita, como Joana mesmo disse, sim, e que eu posso me melhorar. Então, vontade ativa e esforço é fundamental. Perfeito. Eu gosto quando você traz essa experiência, valoriza e prende. Você vê, Rose, quando você está falando algo seu, prende a atenção do outro mais ainda. E tem mais sustância, né? Porque não é da boca para fora, é de dentro. E ela vai assumindo publicamente, né, que está nessa faixa, então publicamente ela vai já se impulsionar para ir para a faixa seguinte. Eu digo que é o ponto crucial para a regeneração. E aí já passo para a Del, para falar de luz e de regeneração, que quando a gente está falando aqui, Del, você sabe o que eu estou dizendo. Na hora que Chico fala, que eu falo, aí vai captando. Aí a gente vai montando, não sei. A conexão com a gente é forte. É impressionante. Eu vi que eu provoquei. E eu também vou provocar na minha fala agora. A gente está tão conectado assim. Você provocou, teve a intenção de provocar e eu captei sua intenção. Eu quero pensar junto com vocês, provocar o pensamento seguinte. Dentro desse processo todo, pensar sobre as mortes, os processos de mortes que se dão dentro desse processo de regeneração, de regenerar-se.
né? E aí a gente precisa pensar que em cada ação, em cada atitude, em cada desejo, em cada ação, em cada atitude, em cada desejo, em cada pensamento, ao ser executado, ocorrerá um determinado tipo de morte, Sim, de uma sim. determinada situação. E aí nós vamos nos libertando. No processo de morrer, de libertar, vem a regeneração. Perfeito. E aí a fala de Rose de chegar em casa, vai entrar no escuro, né, porque as luzes estão apagadas. Ela tem a escolha de acender esse interruptor ou não. Ela acendendo o interruptor, ela vai ter um bem-estar, porque ela vai ter uma clareza. Mas ela sabe os cômodos da casa dela. Ela sabe tatear tranquilamente Sim, sim. no escuro ou numa luz, numa pendura. E para os momentos que vai faltar luz, né? Né? Por falta de energia e aí mesmo. me ocorreu esse pensamento aqui, provocado, não sei se de maneira intuitiva ou provocativa, de como a gente também se acomoda dentro desses processos por a gente já conhecer. E aí eu trago as nossas dificuldades, as nossas sombras, os nossos medos, de nos enfrentarmos conosco mesmo. Então, na maioria das vezes, a gente fica ali naquela zona de conforto que está acabando com a gente, que está destruindo a gente, que está colocando em risco a nossa existência, se for brincar, né? Quantas situações nós temos que precisa tanto da gente tomar uma decisão e que a gente não sabe, né, se é a decisão crucial da nossa existência ou não, mas é algo que, né, requer tanto que a gente tenha coragem e a gente fica ali, procrastinando, com medo, inseguro, né, envolvido nisso tudo. E aí são movimentos, são sensações, são sentimentos que nós vamos tendo, que vai se apossando da gente, que vai tomando uma dimensão que muitas vezes a gente perde o controle de si, consigo mesmo. E aí a gente não pode esquecer que a vontade é um atributo do espírito. Sim, sim. Né? O espírito, ele vem com toda essa carga de informações, todo esse DNA energético espiritual que nós temos, né? de espíritos seculares, milenários que são, né? Eu tenho um carvalho milenar aqui, né? Então, e a gente tem muita coisa incrustada na gente que a gente não sabe, que a gente ainda não teve a coragem, né? Ou a permissão, ou a condição de se perceber na nossa essência própria, individual. Então, vem essa vontade do espírito, ele vai provocar necessariamente, dentro desse processo de regeneração, a mudança. Sim. A mudança é inevitável. Nós estamos fadados a mudar. Porque, inclusive, quando a gente parte dessa dimensão aqui, dessa vibração, para outra, com as nossas dificuldades, as nossas interrupções, a gente volta do ponto de parada. Onde a gente Ou seja, parou. se eu não me permito regenerar-me, Isso. ou seja, andar, Isso. eu vou voltar para o meu nível de onde eu estava. E aí é Isso. interessante também a gente pensar que desse ponto de partida, desse ponto de partida, que nós vamos seguir para uma outra condição, né? Sim. Planetária, vamos assim dizer, posso assim dizer, me corrijam. Mas que não será perdido todo esse conhecimento até onde a gente parou. Perfeito. Porque a gente vai precisar ser lá o trabalhador da última hora E auxiliar. para aqueles que a gente vai auxiliar enquanto escola de aprendizado para a gente, de novo, Isso. né, em novas experiências. Então, não sei se Ótimo, ótimo. a provocação faz sentido. Foi sentido demais. De onde é que você provocou o Chico para ele fechar isso aí? Venha, Chico. Quando você fala da questão de quando nós não nos permitimos nos regenerarmos, e quando a gente retorna para esse ponto inicial, nos esquecemos que todos nós fazemos parte de um grande movimento. Um movimento do qual nós somos
passageiros. Né? O movimento das leis naturais, nós somos passageiros. Sim, sim. E quando eu retorno para a minha condição inicial e fico ali, eu vou ser empurrado. Eu vou ser empurrado. Né? Então, esse movimento, ele vai o quê? Ele vai me empurrar. Então, de uma forma ou de outra, eu vou ser impelido a andar. Sim, Querendo, sim. eu tenho o meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é soberano. Mas tem um compulsório. Mas aí existe a necessidade de andar. E quando existe a necessidade de andar, Deus vai nos dizer o seguinte: você tem a opção de escolha. Ótimo. Escolheu? Escolheu. Mas se você escolher ficar, o movimento está passando. E se você ficar no caminho, você vai ser levado pelo movimento. Porque você é passageiro. De qualquer forma, você vai ser levado. E aí você vai ser despertado que você precisa entrar em movimento. Às vezes, De um modo grosseiro. De uma forma não muito de um modo grosseiro, né? Quando as pessoas, uns falam pela dor, ou pela dor, ou pelo amor. E às vezes a pessoa é atropelada no movimento e aí é levado porque foi atropelado. Não, nada